Olá, aqui é o professor Francisley e nós estamos numa jornada muito especial. Ainda bem que você veio nessa jornada comigo. Nós já estamos então no quarto vídeo desta jornada, jornada da criação à recriação. E nós exploramos cada detalhe dessa imagem. Nós vamos continuar explorando. Não sei se você observou cada detalhe dessa imagem, mas tem muito mais a ser dito com base nessa imagem. Mas, com base nessa imagem também, nós vimos durante estes vídeos anteriores a semana da criação. Não só o texto bíblico, e principalmente o texto bíblico, mas também evidências científicas de que o relato bíblico é coerente, é digno de confiança. No primeiro dia, ele fez a separação da luz e das trevas. No segundo dia, a separação das águas do firmamento com as águas dos mares. No terceiro dia, Criador juntou as águas num só lugar e a terra apareceu a vegetação. No quarto dia, ele fez aparecer o sol, a lua e as estrelas. E ele fez um para governar o dia e o outro para governar a noite. No quarto dia, Deus criou então os pássaros e os peixes dos mares. E ele estava preparando tudo, como eu tinha dito antes, como um pai e uma mãe prepara o quarto para a chegada do bebê. E a chegada do bebê é justamente agora, no sexto dia da criação. E no sexto dia da criação, disse Deus que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens segundo a sua espécie. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie e animais domésticos segundo a sua espécie. Façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem e a nossa semelhança. Homem e mulher, Deus nos criou, a sua semelhança, com propósito. Esta é o coroar da criação divina. E ele criou nesse dia os animais terrestres, criou especialmente ao homem e à mulher, a imagem e semelhança de Deus. E disse: sejam fecundos e multipliquem-se. Encham a terra e dominem os peixes dos mares, as aves do céu, os animais que rastejam sobre a terra. Deus, neste dia, no sexto dia da criação, ele fez algo ainda mais especial. Ele disse: olha, eu preparei tudo para vocês. Eu quero que vocês tenham uma alimentação muito saudável, algo muito especial. E no sexto dia, Deus designa e mostra para o casal ali que os alimentos, todas as ervas do campo, né, as sementes, deveriam servir de alimento. Todos os animais da terra deveriam e as aves do céu deveriam também comer deste alimento, da erva verde. E este foi o sexto dia. E disse Deus: tudo era muito bom. Bem, eu poderia trazer aqui uma quantidade enorme de evidências sobre a maravilha de Deus criar o ser humano, os animais. Mas eu resolvi trazer aqui uma pequena metáfora, uma pequena ilustração para vocês. Não sei se vocês já conhecem, ou já viram imagens, ou até viram pessoalmente, nos Estados Unidos existe um monte chamado Rushmore. É um monte onde tem esculpido na rocha, um monte de 150 metros de altura, está lá esculpido na rocha, 4 presidentes americanos. Eu não conhecia, até que este ano eu tive a oportunidade de ir lá ver pessoalmente, lá esculpido na rocha, os 4 presidentes americanos: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. E quando eu vi aquilo, me aproximei do Rushmore Monte, né? O Monte Rushmore, me veio essa pergunta para fazer uma metáfora. Qual a possibilidade, a probabilidade do vento e da chuva, por acaso, esculpir esses rostos na rocha? Aqui no território americano. Não foi esculpido rostos de presidentes do Brasil, da Argentina, ou de Portugal, de qualquer outro país do mundo, mas foram rostos de presidentes americanos em território americano, rostos simétricos, muito bem formados. E eu não estava só neste dia.
Eu estava com outros colegas que nós estávamos fazendo uma escavação de dinossauro ali próximo, onde tem essas rochas, e eu fiquei tentado a fazer essa pequena ironia, né? Cientistas observando a obra do vento por acaso, né? Na verdade, a consciência nossa, a nossa lógica, o que nós compreendemos de ciência mostra-nos que é impossível que o vento e a chuva, a erosão, o mero acaso possa esculpir rostos perfeitos, simétricos, identificáveis. Sabe o que eu descobri nesta minha visita com os meus amigos ali, cientistas, no Rushmore Mountain? Lá eles têm um museu dizendo como foi esculpido aqueles rostos na rocha. Ele foi esculpido desde 1927 até 1942. Levaram anos esculpindo aquelas rochas. Eles tiveram muitos desafios. Tiveram que escalar a montanha, a complexidade, a geologia do local, vários anos de climas e condições naturais adversas, ferramentas e tecnologias que eles tiveram que criar, adaptar, segurança e logística. Foram 400 pessoas que estavam envolvidas além do escultor, não é? Então, houve mudanças, problemas políticos, foram vários anos para muita energia, inteligência gasta para poder isso acontecer. Lá também, neste museu, que fica próximo ao sopé do Rushmore Mountain, neste museu a gente pôde compreender também a complexidade dos cálculos que eles tiveram que fazer. Eles tiveram que fazer tudo medidas em pequena escala, em gesso, estudar a rocha, porque imagine se algum trabalhador desse uma marretada, né? Ou implodisse com dinamite uma parte que era justamente o nariz do Abraham Lincoln, né? Como é que eles iam colocar outro pedaço de rocha ali? Então eles tiveram que inventar o pontógrafo tridimensional para dimensões gigantes, para poder, em pequena escala, colocar em grande escala. Foi necessário, então, muitas inovações, anteevidências, métodos, técnicas de corte e etc. Mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta provocadora a vocês. Vocês acham que dentro destas cabeças os escultores colocaram neurônios, colocaram células nervosas, tudo que nós estudamos em ciências, né? São 1000 vezes mais complexos. Eles tiveram vários desafios, vários anos para fazer esculpir rostos na rocha. São pedras, continua sendo pedra. Mas quando a gente vê a complexidade do cérebro humano, nós podemos ver que lá dentro tem, e a ciência tem nos mostrado, os neurônios, os neurotransmissores, as redes sinápticas, a neuroplasticidade, como os dendritos e os axônios transmitem a corrente elétrica, como isso afeta a regulação emocional, a memória, o sistema de vasculação cerebral, uma coisa incrível, incrível, incrível. Se a gente olha para uma simples célula, nós podemos ver lá informação, desígnio, anteevidência, complexidade. Para vocês terem uma ideia, uma única célula tem 1,5 gigabyte de código genético. É informação, código genético é informação. E uma pessoa, se você contar todas as células dela, vai ter 60 zettabytes. É 60 seguida de 21 zeros. Só para vocês terem uma ideia de comparação, desde o mundo digital até 2020 foram produzidas 40 zettabytes. Uma única pessoa tem 60 zettabytes de informações. Ou seja, 60 zettabytes significa 60 vezes 1 trilhão de gigabytes. A complexidade dos metabolismos, se você for estudar bioquímica, se você for estudar na área de saúde, bioquímica, medicina, biologia, o metabolismo humano, isso aqui é um mapa metabólico, né, de vários ciclos metabólicos, é tremendamente complexo. Quer que você olhe para uma única célula, um neurônio, quer que você olhe para o conjunto de células, como eles funcionam, quer que você olhe para a bioquímica, é extremamente complexo. Sabe, o salmista, ele não sabia nada de bioquímica, nem de genética, nem de neurociência.
mas ele conseguiu se assombrar, se maravilhar com a criação. E ele diz assim: graça te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. No ventre da minha mãe, ele já tinha compreensão plena de que Deus é o Criador. Sabe? Esta jornada é uma jornada profunda para que você possa compreender que tudo que está em volta, tudo que a ciência revela, reforça mais ainda que nós podemos acreditar plenamente no texto bíblico, no Deus que se revela a cada um de nós.